Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Gálatas 5:16, nova versão internacional. Tema da semana: Vivendo pelo Espírito. Está no ar o programa Lições da Bíblia e a gente fica muito feliz porque todas as semanas a gente pode apresentar para você este programa semanal que procura estudar a Palavra de Deus e trazer sempre um significado novo para cada um de nós a respeito de um texto bíblico, de um capítulo da Bíblia, de um livro da Bíblia. Você já sabe que nesta temporada nós estamos estudando um livro, o livro de Gálatas. Já estamos quase no final dessa temporada. Esta já é a 12ª semana que a gente consecutivamente está aqui estudando o tema da justificação pela fé, a salvação em Cristo Jesus, o perigo do legalismo, o perigo da libertinagem de vivermos sem Cristo, e a gente tem tirado grandes lições juntos aqui. É claro que são temas um pouco mais profundos, em algum momento você pode ter tido alguma dificuldade para entender, mas sempre é bom a gente estar unido na oração, no estudo, para a gente, mesmo temas mais complexos, buscarmos a compreensão do céu para eles. A nossa conversa aqui no estúdio, ela sempre fará um significado muito maior na sua vida se você tiver o nosso manual de estudos com você. Eu tenho aqui o meu em minhas mãos, você pode ter o seu e você pode entrar no nosso blog novotempo.com/lições da Bíblia, sem o cedilha e sem o tio, e você vai poder entender como é que você faz para encontrar esse material, para ter um material como este, para você também estudar a Palavra de Deus, tá certo? Estão retornando aqui ao programa os amigos que estiveram na semana passada com a gente, os pastores Tiago Ferreira, que vem lá da região noroeste brasileira, a sede do nosso escritório, do escritório da Igreja Adventista do Sétimo Dia, lá em Manaus. É um prazer recebê-lo, pastor. Um prazer, pastor. Muito bem-vindo. E também o pastor Gilmar Zan, trabalha na mesma sede, é o nosso líder geral, é o líder geral da Igreja Adventista para aquela região noroeste do nosso país, que chamamos de Norte e Noroeste, apenas uma nomenclatura, mas o escritório é Manaus e é uma terra bonita. Bem-vindo também mais uma vez, viu, pastor Gilmar Zan? Obrigado, pastor Lanza, uma alegria. Estou trazendo também o abraço de todo o pessoal da região noroeste do Brasil. Maravilha. Para o resto do Dos Brasil, do mundo, aí. enfim, as pessoas Muito que bom. estão em contato com a gente. Uma alegria, vai o nosso abraço bem caloroso, da região noroeste para todos. É isso aí, o amazonense tem essa característica carinhosa, calorosa. Verdade. Realmente vai aqui o nosso carinho, a nossa gratidão por todos os telespectadores dessa bonita região brasileira que sempre apoiam a Novo Tempo. E o pastor Tiago também é uma pessoa que trabalha com a área missionária da igreja naquela região. Com certeza, pessoas muito repletas de paixão por Jesus, né? São as que você procura trabalhar, treinar. É um privilégio também poder trabalhar nessa área missionária, não é, pastor Tiago? Com certeza. Eu até aproveito a oportunidade para mandar um grande abraço aos nossos missionários que estão nas cidades, mas também nos lugares mais distantes, na floresta amazônica, em outras regiões ali no Acre, Rondônia e Roraima, e fazem um trabalho lindo para a honra e glória do Senhor Jesus. Parabéns pelo seu envolvimento. É realmente uma grande inspiração, viu, pastor? Isso é verdade. É um prazer poder trabalhar com irmãos que gostam da missão do Senhor Jesus que Ele deixou para a gente, né? Graças a Deus por isso. Amigos, vamos fazer uma oração para a gente começar? Pastor Tiago, pode orar para a gente, por favor? Querido Deus, nosso amado Pai, é com alegria que mais uma vez desejamos pedir a Tua bênção para estudarmos um tema tão importante da Tua Palavra, que é o viver influenciado, conduzido pelo Espírito Santo. Que o Senhor abençoe esse estudo, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Chegando para a gente nesse momento, vídeo do autor com o pastor Carl Kuzer. Nessa semana, nós chegamos a uma passagem bastante surpreendente em Gálatas capítulo 5, versos 19 a 21. Vejamos o que Paulo escreveu. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição,
impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. E então a parte principal: como já outrora vos preveni de que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Essa passagem é surpreendente porque as pessoas se perguntam como Paulo pode dizer que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Eu pensei que ele houvesse dito que a salvação é pela fé e não pelas obras. Como conciliar as duas coisas? A resposta é a seguinte: Paulo aqui está falando sobre a natureza de nossa vida. Como vimos antes, um dos sinais de que Cristo está em nossa vida é que, ao entrar em nosso coração, Ele quebra o domínio do pecado. Não é mais o pecado que reina em nós. Não significa que não cometeremos erros ou não seremos enganados ao longo da vida. Essa é a experiência humana. Mas vemos que o pecado não precisa mais nos dominar. Então, quando Paulo fala sobre as várias obras da carne, ele está falando sobre o persistente, insistente e contínuo hábito de viver sob esses poderes da escuridão, todos os poderes das trevas. E Paulo diz que se isso dominar a nossa vida, nos controlar e ordenar nossos passos, ele diz que ainda não vivemos a graça de Cristo. Então, essa não é uma questão em que Paulo diminui o valor da doutrina da salvação pela fé. Ele simplesmente explica que nossas ações importam. Nossas ações podem ser uma indicação de termos ou não uma vívida conexão com Jesus. Não que as ações nos salvem, mas que a nossa vida seja dominada pelo amor de Cristo. E se assim for, como esses tipos de comportamentos podem ser os dominantes em nossa experiência cristã? Somos totalmente salvos pela graça, mas a salvação pela graça também quebra o poder do pecado em nossa vida e não mais reina sobre nós. E se reinar, nós temos uma indicação de que temos que viver uma conversão genuína pelo poder do Cristo ressurreto em nossa vida pessoal. Daí a palavra do autor e o tema, você já pôde entender, é vivendo pelo Espírito. Como é que a gente pode entender melhor este tema dessa semana aqui no Lições da Bíblia, Pastor Tiago? O viver pelo Espírito, ou andar pelo Espírito que Paulo aqui menciona, Gálatas 5, verso 16, Paulo diz assim: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, ou a vontade da carne, né? Esse andar, pastor Lanza, pastor Gilmar, é uma metáfora que Paulo se utiliza do Antigo Testamento, né? Então, no Antigo Testamento, nós temos exemplos de homens e de mulheres que andaram com Deus. Dois exemplos assim que eu acho assim interessantíssimos da Bíblia é o exemplo de Enoque e o exemplo de Noé, que viveram em uma sociedade muito parecida com a nossa. Inclusive, Cristo ele faz um paralelo sobre a sociedade antediluviana e a sociedade atual, né? Então, ali nós temos um exemplo muito interessante do andar no Espírito Santo, através do exemplo de Noé, através do exemplo de Enoque. Foram homens que andaram com Deus, foram homens que tinham uma íntima comunhão com Deus, e esse é o significado de andar com Deus. É você adquirir e desenvolver um relacionamento próximo com o nosso Pai Celestial. Agora, de uma certa forma, pastor, como o tema fala vivendo pelo Espírito, ele passa a ter uma continuidade de tudo aquilo que a gente já estudou aqui nesta temporada no programa Lições da Bíblia, né? Esse viver, ele deve ser como resultado da comunhão que eu tenho com Jesus, vivendo pelo Espírito, para alcançar algum benefício, ou é o resultado da graça da salvação em minha vida? Eu entendo que é um estado, né? Nós precisamos estar vivendo, ou seja, é um ato que nós devemos ter permanente, contínuo com Cristo. Por quê? Nós lutamos diariamente com o aspecto das duas naturezas, né? A natureza espiritual, a natureza carnal, e então é uma luta diária. E a gente sabe que todo dia a gente tem uma batalha travada, entendeu? Então, se a gente não estiver assim vivendo, movido pelo Espírito do Senhor, nós fatalmente vamos cair, né? A cada instante. E para a gente não viver pecando, né? Nós temos que estar
arraigados no Espírito do Senhor. E ele fala aqui, Paulo fala no verso 16, como disse o Tiago, né, Tiago? A gente deve andar no Espírito para não cairmos na concupiscência carnal, na nossa vida mais trágica do pecado que envolve esse aspecto carnal da humanidade. O que seria, por exemplo, não cairmos na concupiscência da carne? Concupiscência seria desejos da carne, a satisfação do aspecto carnal, seria isso? Quando a gente vê assim, Paulo falando aí na epístola, né, que existe um conflito, né, foi mencionado aqui pelo pastor Gilmar, um conflito entre a natureza carnal, que nós já herdamos em nosso nascimento, né, e a natureza espiritual, que no momento que nós nos convertemos, Deus implanta em nós, Deus coloca em nosso interior, em nosso coração. Então a gente tem essas duas naturezas que estão guerreando pela supremacia da nossa vida. Andar no Espírito significa você submeter à natureza espiritual, é você se submeter à vontade de Deus, é você desenvolver um relacionamento tão íntimo com Deus que essa outra natureza, ela é mortificada. Paulo usa essa expressão, a Bíblia usa essa expressão, nós precisamos mortificar ou crucificar a natureza pecaminosa, né? Que vai resultar, é claro, nas obras da carne que a lição vai nos apresentar nessa semana, né? O nosso guia de estudos. Então, nós precisamos diariamente nos submeter ao Espírito Santo para alimentar essa natureza espiritual, a fim de que a natureza carnal que existe em nós, né? E a Bíblia ela menciona isso, Jeremias 17:9, o coração humano ele é corrupto por natureza. Nós precisamos constantemente estar em comunhão com Deus, viu, pastor Lanza, pastor Gilmar, porque senão a gente não consegue realmente nos livrarmos ou desvencilharmos, porque a gente não nessa é confiável, natureza. né? Nós não somos confiáveis. O ser humano é podre. É maldito o homem que confia no homem, diz a Bíblia. A gente não pode confiar nas nossas emoções, nos nossos desejos, porque eles são todos errados como seres humanos com a natureza pecaminosa que temos, não é, pastor Gilmar? E aqui entra o verdadeiro sentido da vida, né? O verdadeiro sentido da vida é esse aí, é você viver. Porque o que o Espírito faz, né? O Espírito nos faz lembrar, né? Então, quando nós estamos vivendo pelo Espírito, nós somos tocados, nós somos lembrados, somos sensibilizados, nós temos a noção de quando nós deveríamos fazer, do que nós deveríamos falar, porque senão a gente vai viver falando o que não deve, pensando. Então, o controle de nossa vida se dá pela ação do Espírito. Exatamente. Então, por isso, Paulo diz, vivendo pelo Espírito, porque senão nós vamos perder o controle. Exato. Entendeu? Nessa metáfora que você usou, Tiago, sobre a caminhada de grandes personagens bíblicos, a gente também tem essa metáfora que Paulo usou até para coincidir como os cristãos eram conhecidos no começo, né? Como é que eles eram conhecidos? Essa metáfora estaria correta, sendo usada por Paulo ali naquele momento? É interessante isso, né? A Bíblia, ela menciona umas 3 vezes os seguidores de Cristo como cristãos. Poucas vezes a gente vê a Bíblia se referindo aos seguidores de Cristo como cristãos. Os seguidores de Cristo ou são conhecidos como discípulos, ou naquela época eram conhecidos como seguidores do caminho. Então há essa imagem, que é uma imagem concreta, né? A caminhada cristã, né? Um trajeto por diversas vezes difícil, e que somente na companhia, ao lado do nosso Criador, ao lado de Cristo, nós conseguiremos nos desvencilhar dos problemas, ultrapassar os obstáculos, os empecilhos que tem nesse trajeto, somente com a bênção de Deus, com a proteção do Espírito Santo. É verdade. Agora, os comentários de Paulo, pastor Gilmar, sobre o andar no Espírito, são contrários, por exemplo, à obediência à lei de Deus? Não, exatamente o contrário. Ele enfatiza o princípio da obediência, porque tem a ver com a maneira em que nós andamos, né? Maneira como nós andamos. Então, a maneira como nós andamos deve estar pautada dentro do regulamento da lei, né? Dos mandamentos de Deus, porque a lei é santa, justa, boa,
Então, se nós reverenciamos o nome do Senhor, aceitamos Jesus, nós, ele diz, eu vou, se não for o Consolador, não virá, o Espírito Santo de Deus está aqui exatamente para isso, nos fazer lembrar. Então, isso me leva ao relacionamento com o meu próximo, com o meu semelhante, com o meu cônjuge, né, com a sociedade, entendeu? Então, e nisso a lei, né, está pautada. Por isso, aí o termo hebraico, né, com relação ao andar na lei, né, ele apresenta a maneira, literalmente, né, a maneira de andarmos, né, como nós andamos na graça, na lei, e conciliando bem essas duas coisas. É interessante essa parte, né, porque Paulo, até esse momento, quando você lê a Epístola de Gálatas, Paulo trata de temas muito teológicos, mas quando chega no capítulo 5, ele parte mais para o comportamento, algo prático, né? Então, o andar, como o pastor Gilmar mencionou, realmente tem a ver com comportamento. É você viver de acordo com os princípios bíblicos ou com o exemplo que nós temos em Cristo Jesus. Né? Então, há uma parte assim muito prática que o andar tem que ver realmente com o nosso comportamento. Se nós somos servos de Cristo, somos seguidores de Cristo, nós precisamos exemplificar na nossa vida aquilo que Cristo viveu aqui. Tanto no serviço, quanto também no cumprimento dos princípios da palavra de Deus, porque Cristo, ele menciona, eu guardo a lei de Deus, né? Eu guardei a lei de Deus, então a gente precisa também vivenciar isso. Essa ilustração, a igreja do caminho, a igreja que caminha, tem até a ver com a forma como Jesus viveu aqui, né? Ele não tinha um veículo, ele não tinha nada para viajar, ele viajava a pé, ensinando as pessoas pelo caminho, tirando lições. Eu acho que é uma coisa tão linda isso, porque isso mostra a realidade do Evangelho, que deve ser essa caminhada que tem um início, tem um meio e tem um grande final, né? E se nós pararmos para analisar também, né, talvez até metaforicamente, né, de que a igreja somos nós, que caminhamos no nosso dia a dia, nossas palavras, nossas atitudes, que são vistas, pessoas nos ouvem. Então, nós somos a igreja viva de Cristo, no dia a dia, esse caminhar, então, orientados pelo Espírito de Deus. Se nós vemos ali os discípulos, né, caminhando, Filipe, o eunuco, o lado da carruagem ali, conversando, quer dizer, o Espírito de Deus move nossas ações e a influência que nós exercemos. Eu vejo o cuidado de Paulo em tudo aqui, advertindo a sua igreja no aspecto comportamental. E se nós nos atentarmos para isso aqui, nós vamos ser uma influência viva, uma igreja viva, crescente, forte, porque a ação do Espírito vai nos mover ao testemunho eficiente de Cristo, né? Verdade. É interessante que essa metáfora do caminho também nos leva a um aspecto que é essencial na Bíblia, que é o discipulado. Jesus, ele caminhava com os seus discípulos e nesse caminho, né, no dia a dia, ele ensinava os valores do reino de Deus para eles. Então, era uma relação de discipulado. A mesma coisa a igreja ela precisa refletir hoje. Eu preciso também, no meu trajeto, na minha influência com os meus filhos, com a minha esposa, com as pessoas com as quais eu entro em contato, transmitir os valores do reino. Pessoas que estão caminhando comigo, pessoas que estão junto comigo, os meus amigos, no ambiente de trabalho, a minha esposa, meus filhos, no ambiente familiar. Eu preciso ser uma influência positiva sobre eles, numa relação de discipulado, nesse caminho que a gente está trilhando. E às vezes eles vão, em algum momento, falhar, eu estou ali para ajudar, outro momento eu falho, estamos ali para nos apoiar mutuamente. Então, é uma relação de discipulado também. Essa metáfora é interessante nesse sentido. Com certeza, é verdade. Bom, meus amigos, vamos dar uma pausinha aqui, a gente vai para um rápido intervalo, já já voltamos. E nesse segundo bloco, nós já estamos prontos para continuarmos a nossa discussão aqui, justamente sobre este ponto especial, capítulo 5 do livro de Gálatas, onde estamos tendo um confronto sobre o que é viver pelo Espírito
Já já vamos conversar um pouco sobre obras da carne, viver pelo Espírito. Temos muita coisa boa para conversar. Mas antes de retomarmos aqui a nossa conversa, eu quero oferecer para você mais uma vez a oportunidade de crescer mais ainda em outros conhecimentos da Palavra de Deus através da série de estudos Princípios. Essa é uma série muito especial, a gente oferece com muito carinho para vocês, porque, em primeiro lugar, ela tem um conteúdo excelente. Ela mostra vários pontos da Bíblia de uma forma fácil, didática, que você vai amar e vai conhecer muito do plano de Deus para você. Em segundo lugar, porque este é um presente, nós não cobramos nada. Tudo que nós oferecemos em termos de estudos bíblicos aqui na Novo Tempo, tudo isso é gratuito. Então, para você receber gratuitamente esse material, você pode ligar para a gente para o telefone que está em sua tela, 0 Operadora 12 21 27 31 21. 0 Operadora 12 21 27 31 21, sempre no horário comercial, tá bom? Para você poder ser atendido e poder deixar os seus dados, seu endereço, e nós vamos enviar. Você preferir entrar no blog do programa, novotempo.com/lições da Bíblia, sem o C cedilha, sem o tio, e aí você vai poder ter acesso ao banner, a imagem desta capa aqui, desta revista. Clica nela e você vai poder colocar o seu nome e o seu endereço. Presente para você do programa, tenho certeza que você vai crescer muito no plano de Deus, na vontade de Deus, conhecimento importante para a salvação e para o preparo para a vida eterna em Cristo Jesus. Pastores Tiago Ferreira e Gilmar Zan estão com a gente novamente nessa semana e chegou o ponto aqui da gente conversar um pouco sobre o verdadeiro conflito daquele que é cristão. Que conflito é esse, pastor Gilmar, que Paulo coloca aqui no livro de Gálatas, capítulo 5? É um conflito, na realidade, comum a todos nós. Entre a carne e o espírito, né? E Paulo, eu acho que ele falou disso melhor do que ninguém, né? E ele fala da luta, né? Ele falou muito disso em todas as suas abordagens, né? Ele diz: o bem que quero, esse não faço, mas o mal que não prefiro, esse faço, miserável homem que sou, né? Aliás, ele disse isso em Romanos capítulo 7, que é o livro irmão aqui de Gálatas, que vamos estudar na próxima temporada. Exatamente. Então ele fala muito desse conflito que existe em todos nós cristãos, todos nós. Mas isso é a partir do momento que você então aceita Jesus, você vive o conflito, né? Você começa a viver isso porque você é um cristão. Então, você... Aliás, isso é importante. Quando a gente nasce com a natureza pecaminosa, carnal. Sim. E essa outra natureza, ela vem quando? A natureza espiritual. A partir do momento que a gente é batizado, né, que a gente aceita Jesus, você é batizado, aí pronto, você tem então essa luta, porque a luta espiritual, você tem a consciência do que é errado e o certo e errado. Então, porque você tem essa consciência do que é certo e o que é errado, e a sua natureza carnal sempre querendo fazer o que é errado, né? Ela todos os dias se alimenta, ela se agrada em se alimentar disso, e ela estranha a natureza espiritual, então é um rebate, né? E a mesma coisa espiritual, isso é comum a todos nós. A natureza espiritual, ela quer o espiritual, né? E ela detesta o carnal, ela se afasta do carnal, então é uma luta, e todos os dias nós temos essa luta travada. Sim. E por mais que eu tente me desvencilhar disso, não tem jeito. Eu vou ter que conviver com isso até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso eu tenho que andar no Espírito, todo dia, para que a vitória que Cristo me dá seja conseguida. É a única segurança e um revestimento que a gente tem, né? Esse é um ponto importante, porque para a gente vencer essa batalha espiritual, nós não podemos ficar focado em vencer a carne, mas o nosso foco tem que ser andar no Espírito. Ou seja, quando a gente está cheio ou estamos cheios do Espírito Santo, nós não faremos a vontade da carne, né? O nosso guia de estudos até menciona que algumas pessoas tentam se livrar dessa batalha se escondendo da sociedade ou se isolando da sociedade. Por exemplo, a gente tem um exemplo de alguns monges eremitas, né, que se excluem da sociedade para tentar
obter santidade, tentar Para vencer evitar a tentação. as tentações, né? E a gente percebe que a Bíblia não pede isso para a gente. Cristo até diz que nós somos o sal da terra. Nós precisamos entrar em contato com as pessoas para mostrar a luz, a verdade que nós conhecemos em Cristo. Mas ao entrarmos em contato com o mundo, nós somos também tentados pelas coisas que existem no mundo. Agora, como é que a gente pode se livrar disso? Ou como a gente pode vencer essa batalha? Quando nós andamos no Espírito. Então, nosso foco não deve estar em vencer o pecado. Nosso foco tem que estar em andar no Espírito, porque, consequentemente, assim, nós estaremos vencendo as nossas más tendências, os nossos maus hábitos. Há um sacrifício, pastor Lanza, pastor Gilmar, a gente precisa realmente abrir mão de algumas coisas e exige um sacrifício. Mas depois que nós passamos a andar no Espírito, aquilo que antigamente era algo que trazia satisfação, Perde o seu valor. perde o seu valor e a gente acaba se tornando assim pessoas cada vez mais íntima, aproximada do nosso Deus e tem a alegria de fazer e cumprir a vontade do Senhor. Nesse sentido, seria seguro, pastor Gilmar, a gente dizer que a nossa grande luta também, além de andar no Espírito, como disse o pastor Tiago, seria a gente vigiar bem as entradas da alma, os nossos sentidos, né? Olhos, a nossa visão, audição, né? Nossa língua, tudo aquilo que se refere aos nossos sentidos, porque somos tentados também por esse aspecto, né? Por aquilo que vivenciamos, que sentimos. A gente precisa vigiar bem esses nossos sentidos. Pastor Lanza, eu sempre olho para esse tema pensando assim que essa natureza pecaminosa, essa natureza carnal, né? Ela nos empurra todos os momentos para o pecado. Nós estamos, a cada instante, nós somos empurrados para o abismo, né? E o diabo arma as suas ciladas, né? Então, eu diria que nós temos que fechar realmente as entradas da alma. Às vezes, nós somos tentados pelo olfato, pela visão, pelo que ouvimos, pelo que vemos. E principalmente nessa época da tecnologia, né? Que é uma coisa que é muito boa, muito positiva, mas, por outro lado, há os perigos, né? Não só nessa área, mas em outras áreas também, onde os sentidos da vida. E o diabo é muito astuto, né? Ele trabalha muito fortemente. Nós vimos aí agora essa questão da baleia azul recentemente, esse noticiário, como o inimigo está trabalhando com os adolescentes, com os jovens e com todas as pessoas em todas as faixas etárias, num sentido ou no outro. Então nós somos empurrados. Se a gente não tiver, a única coisa que neutraliza esse empurrão, é a ação do Espírito. Então eu preciso estar vigilante cada momento. Por isso vigiai e orai, né? Para não cair, para não ser, né? Então a gente precisa de andar realmente no Espírito. Bom, então essa é a nossa luta, esse é o nosso conflito. Você em casa que acompanha o programa sabe que também esse é o teu conflito. Ninguém está livre de uma batalha como essa, entre o bem e o mal, que se trava na nossa mente, que escraviza o nosso corpo, os membros do nosso corpo. Agora, eu queria que você falasse um pouco, pastor Tiago, sobre as obras da carne que Paulo comenta ali no capítulo 5 de Gálatas. Elenque, por favor, ali aquilo que Paulo comenta para a gente. Olha, Paulo, ele dá uma lista extensa de obras da carne, né? Ele menciona, por exemplo, a gente poderia até, pastor Lanza e pastor Gilmar, dividir essas várias obras da carne que Paulo menciona em 4 categorias, pelo menos. A primeira categoria são os pecados sensuais. E é interessante que Paulo coloca as primeiras obras da carne, Paulo menciona exatamente pecados sensuais, né? Que são prostituição, impureza e a lascívia. Depois, nós temos um outro grupo de pecados, que seriam os pecados supersticiosos ou religiosos, por assim dizer. Idolatria e feitiçaria. Paulo menciona também. Ele fala também sobre os pecados sociais, que tem a ver com o nosso relacionamento com o outro. Paulo diz, por exemplo,
Ele menciona inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, a inveja. Olha só, é interessante que tem aquela lista, né, dos 7 pecados capitais. Quando a gente lê lá os 7 pecados capitais, eles estão aqui dentro dessa lista de Paulo, mas Paulo ele amplia um pouquinho mais, né? E existem também os pecados de intemperança que Paulo menciona. A glutonaria, olha só, é pecado. A bebedice também, Paulo menciona. Então, a gente tem aí esses várias obras da carne. É claro que existem mais, mas Paulo ele resume aí. Elas abrangem todas as áreas da vida, né? Abrangem. Acho que ninguém fica livre de algum detalhe aí, ou de todos eles, se a gente não vigiar, não andar com Cristo, não andar no Espírito e permitir que Ele produza o fruto do Espírito. Porque se a gente der vazão à nossa natureza, a gente vai cair em todos esses aí. Os pecados sensuais que ele disse, então, são a prostituição, a lascívia e a impureza. A impureza. A impureza. Você estava falando sobre a questão da tecnologia agora há pouco, pastor. A tecnologia é uma bênção, mas ela também empurra muita gente para ter facilidade de ver o que é impuro, o que é sensual, e que o resultado disso é a destruição, é a prostituição, é a infidelidade a Deus, ao cônjuge, a quem você tem compromisso pela vida. Esse é um ponto extremamente delicado e sério que a gente tem que observar em nossa vida, né? Então a gente pode observar que o inimigo ele atua para empurrar as pessoas para o abismo e não importa a sua faixa etária. Na realidade, dependendo da faixa etária, nós somos mais tendenciosos, parece que o ponto mais frágil é num sentido. Se torna mais evidente ali, né, o mais frágil. Exatamente, mas dependendo da faixa etária, às vezes é no outro caso. Aí entra os temperamentos que a gente tem, entendeu? Então, agora, o inimigo, ele sonda todo o nosso ser, para atuar e apresentar diante de nós um menu de tentações, nos empurrando para elas. Como nós vimos aí, nos diversos segmentos, na alimentação, entendeu? Enfim, os desejos, os excessos que a gente tem, na intemperança, né? E tal. E a gente acaba, a cada momento você está diante da tentação. Se você não tiver amparado pela ação do Espírito, por isso que é uma busca diária, é todos os dias, é cada instante, para você vencer isso. Com certeza. É interessante aqui que Paulo, ele não menciona atos isolados pecaminosos, né? Atos pecaminosos isolados. Mas Paulo, ele menciona uma conduta, hábitos pecaminosos, né? E aí que está o grande risco, né? Porque quando a gente cede um pouquinho ao pecado, a um ato pecaminoso, deliberadamente, aí amanhã a gente cede mais um pouco, aí depois de amanhã cede mais um pouco. Vamos tomar aí o pecado da sensualidade, a luxúria, a impureza, né? O senhor mencionou, por exemplo, né, pastor Gilmar, a questão da internet, o fácil acesso. Num clique, você tem acesso a milhões de páginas aí, né, com conteúdo pornográfico, enfim. Se a pessoa ela cede um pouco a isso, esse é um tipo de pecado insaciável e se torna um hábito. A pessoa sempre vai querer mais, né? Exato. Aí se torna um escravo, né? Você que tinha liberdade em Cristo, agora você está escravizado por um hábito. Então, na verdade, pecaminoso. escravo é aquele que vive na liberdade do pecado, entre aspas, e Exato. não na liberdade que Cristo quer que a gente viva, na obediência, na alegria de fazer a vontade do Pai. Esse não é escravo, esse é verdadeiramente livre. Agora, pastor Lanza, isso me lembra um texto bíblico que eu acho que é interessante a gente mencionar, que está em Provérbios 4, verso 23, onde o sábio ele diz o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu acho que resume bem aquilo que a gente discutiu, Perfeito. Né? A gente precisa guardar as fontes, os antigos, as os entradas. Tempos bíblicos achavam que do coração vinham os sentimentos, né? Claro que nós sabemos que é da mente, coração nesse sentido, no sentido de razão, de mente. Excelente o texto compartilhado, que a gente tem que guardar mesmo aquilo que está em nossa mente, corrigirmos a nós mesmos, nos aplicarmos do caminho, porque do contrário seremos escravos
das obras da carne, e não é isso que Deus quer para a gente. Pastor, segura o teu comentário um minutinho, a gente vai para um intervalo e voltamos já e eu retomo contigo. Ok. Nós já estamos de volta com o terceiro e último bloco. O bloco que a gente vai fechar o tema dessa semana. Pastor Gilmar, eu lhe cortei, você queria fazer um comentário naquele momento? Por favor, faça o seu comentário daquilo que a gente estava falando Pastor, ali. Só, então, retornando lá rapidinho, Sim. né, que a lista, né, das virtudes, né, e também dos vícios, né, dos vícios está lá no plural, né, mostrando esse conflito que nós temos, né, que nos prende, né. São muitas obras da carne. Você vê que ali ele apresenta uma relação na lista de Paulo de 15, né, mas lá das virtudes, né, 9. Né, mas esse sentido de Paulo das virtudes, né, ele começa com amor, né, o amor. E está no singular, o fruto. O fruto, né, é um cacho, é o fruto, o amor. Eu queria só deixar essa ênfase toda especial, né, que move a nossa ação. Então, se a gente estiver conectado com o Espírito de Deus, nós vamos produzir frutos de amor, né? Que beleza, né? Isso aí. Essa visão do fruto do Espírito é fantástica. Foi muito interessante, né, pastor Tiago, que Paulo colocou ali a relação das obras da carne, os frutos da carnalidade, do pecado, e o fruto do Espírito. Se ele não colocasse, ficaria falhando ali um tipo de conhecimento para a gente, como que exaltando mais as obras da carne. Mas ele diz que é possível ser feliz e alcançar o fruto do Espírito. É essa a visão de Paulo? Isso é importante, né? Porque não basta deixarmos de fazer algumas coisas, mas nós cristãos temos uma religião ativa. Nós também fazemos algumas coisas, mas o que a gente faz está de acordo com a vontade de Deus. E aí que entra o fruto do Espírito, né? Perfeito. O fruto do Espírito. E Paulo, ele relaciona aqui 9 virtudes e introduz essas 9 virtudes com o amor. Porque o amor é exatamente a virtude que vai desenvolver ou desenrolar as demais virtudes. Como o pastor Gilmar estava dizendo, né? Começa com o amor e talvez se não começasse com o amor, daria um aspecto assim, quase que contraditório na palavra de Deus, né? Porque o apóstolo João fala que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Muito bonito ele ter começado com esse tema do amor, que deve ser o principal que nos move em nosso dia a dia, não é? É verdade, e quando a gente olha só como um suporte lá para 1 Coríntios 13, né, ele fala lá das virtudes, a fé, a esperança e o amor. Ele diz, mas o maior destes é o amor. Né? E na realidade, o sentido da vida cristã é o amor, né? Porque não adianta eu ser um cristão, eu vou para a igreja religiosamente, todo culto eu estou lá, eu faço tal, e faço tudo direitinho, pago. Mas se nas minhas atitudes, se nas minhas palavras, se nos meus gestos não for visto isto, então a influência cristã, ela se perde, ela neutraliza. Eu até posso fazer obras boas, como você disse lá atrás no primeiro bloco, e no programa da semana passada, eu me lembro, você falou isso, a gente até pode produzir alguma obra humana boa, mas se é o fruto do Espírito, tem que começar pelo amor. Interessante isso, Tiago. Sabe o que é interessante também nessa parte, quando a gente relaciona obras da carne e fruto do Espírito? É que Paulo ele não falou obras do Espírito. Ele poderia ter mencionado, aqui estão as obras da carne e aqui estão as obras do Espírito. Mas não. Ele falou, essas são as obras da carne e esse é o fruto do Espírito. Aí ele relaciona as 9 graças ou as 9 virtudes. Por que Paulo ele não usa a mesma expressão obras? Há um ponto importante que a gente precisa considerar aqui. Quando a gente fala sobre obras, dá uma ideia de esforço, dá uma ideia de trabalho, de labuta para você conseguir. Mas quando você fala sobre fruto,
é algo que o Espírito Santo produz na gente. Não somos nós que produzimos as virtudes do Espírito. Aliás, Cristo Paulo fala também, né? Que nós somos ramos, né? Nós não somos o tronco. E isso fica bem claro nos ensinos de Jesus, né? Para a gente produzir bom fruto, precisamos estar ligados à videira, precisamos ligado à fonte. E um ramo sozinho não produz fruto, bem lembrado. O fruto não é do ramo. Exato. É do tronco principal. Nós damos as condições para que o Espírito Santo produza, mas nós não somos quem produzimos o fruto do Espírito, né? Então, é o Espírito Santo que produz isso em nós. Nesse e caso, isso deve seria um nos dom? deixar humildes, né? Nesse caso, seria um dom de Deus? Um dom de Deus, né? É um dom. Um presente um dom, de Deus. Com certeza. Diz que o amor não deve ser visto como uma das virtudes, mas como a principal, né? Então, Paulo, ele traz esse tema, por isso ele também encabeça a relação, a lista, né? Então, não como uma das virtudes, mas como principal virtude, o amor. Porque a gente tem que olhar que Paulo está trabalhando com uma igreja que tinha por objetivo influenciar, Sim. que tinha por objetivo, naquilo que a Bíblia chama da nossa responsabilidade pessoal, de ser o sal da terra, de ser a luz do mundo, de influenciar. Então, ele não coloca como uma virtude, como a principal virtude, e nós, como cristãos, devemos olhar desta maneira, né? E nisto, eu tenho que diariamente refletir sobre a minha permanência no Espírito, através dos gestos, de como eu lido, como eu falo, em casa, fora de casa, no trabalho e tal. Isso é constante, é um diário. Esse assunto é encantador, porque me faz pensar aqui agora de quem é o mérito da minha vitória, de quem é o mérito da sua vitória em casa. Então, isso é mais um golpe naqueles que acreditam que pelo seu próprio mérito vão conseguir alguma coisa. Que se o fruto do Espírito é uma obra do Espírito Santo, e não minha como um ser humano na minha natureza pecaminosa, a glória, o mérito, a honra, tudo pertence a Deus. Então, a minha posição como cristão tem que ser de humildade, não é, pastor Tiago? Sim, de aceitar com esse certeza. fruto ser produzido em mim. É com essa visão que a gente deveria encarar cada etapa da nossa vida cristã? Com certeza. E quando a gente vê Paulo, por exemplo, mencionando as obras da carne, a carne produz obras mortas. O Espírito produz um fruto vivo. E esse fruto, e dentro desse fruto contém sementes. Essas sementes, elas germinam e produzem mais frutos. Então, você pega o amor, mencionado pelo pastor Gilmar aqui. Então, o amor, ele gera mais amor. Você pega a alegria, que é outra virtude, né? Felicidade. A alegria gera mais felicidade. A bondade, quando praticada, gera mais bondade. O domínio próprio, quando cultivado, gera mais controle, né? Sobre as paixões, né? Sobre os nossos maus hábitos. Então, veja que o fruto também, a palavra fruto, tem esse significado de vida. O fruto, ele frutifica. Então, as virtudes espirituais, elas precisam ser cultivadas, trabalhadas, para que resulte em mais bênçãos na nossa vida e na vida das pessoas que nos cercam, glorificando o nome de Deus, não a nós mesmos. Exatamente. Esse é o ponto, né? Que a gente precisa manter a humildade, porque é Deus quem opera em nós. Né? Exatamente. E aí, pastor, a gente começa a olhar também o aspecto de Paulo insistindo tanto com a igreja, né, nesse princípio, porque o exemplo ele tem que partir de casa, né, com relação aos mandamentos. Ele usa muitas metáforas e tal, mas a respeito dos mandamentos, né, que se resumem, né, a lei e tal, resumem em 2 e tal, a essência do amor. Entra o aspecto da influência. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Meu próximo são os mais próximos de mim, primeiro os da minha casa, entendeu? Olha o que Paulo está dizendo, e o fruto do Espírito, o amor. Então, quer dizer, isso tem que começar aonde? Em casa. Porque não adianta o marido, no dia do culto, ele
bota a roupa, o perfume, vai para a igreja, tá tudo bonitinho, cheirosinho, mas, meu amigo, se durante o dia ou a semana toda o camarada entendeu? Não viveu isso, qual a influência que ele tem de amor para com o seu próximo? Primeiro de casa, os filhos, a esposa. Agora, isso aplicado na vida da igreja é uma realidade. Como é que eu vou influenciar lá fora, lá no mundo, se eu dentro da igreja, o meu próximo, mais próximo, na vida cristã, em casa, não vivo o amor, se nas minhas falas sou rude, sou agressivo, eu ignoro as pessoas, entendeu? Então, Paulo, ele está trabalhando aqui muito fortemente também o campo de influência que nós devemos ter no campo missionário, em casa, na igreja, para a sociedade. Entendeu? Então, eu acho bonito olhar por esse prisma, por esse ângulo, na preocupação de Paulo com relação à vida cristã. Verdade. É interessante esse aspecto, né? Porque Paulo ele trabalha com a essência da vida cristã aqui. Né? A gente ouve e lê na Bíblia sobre os dons do Espírito Santo, mas Paulo aqui ele não está falando sobre os dons de serviço. Paulo está falando sobre virtudes. Paulo está falando sobre caráter. Antes do serviço, preciso viver o Evangelho. Antes de servir, pregando o Evangelho, falando do amor de Deus a outras pessoas, eu preciso vivenciar isso. Geralmente, nós temos a tendência de enfatizar os dons espirituais. Nós queremos pregar, nós queremos cantar, nós queremos ter várias capacitações que o Espírito dá a cada um conforme lhe apraz, diz a Bíblia. Sim. Mas antes disso, nós precisamos desenvolver as virtudes do Espírito. Antes de fazer, nós precisamos ser. Então, Paulo, ele aqui trabalha a essência da vida cristã. Né? Para a gente começar a fechar aqui o tema dessa semana, como é que a gente poderia dizer para os nossos amigos que estão em casa, para a gente entender também, como deve ser o caminho para a vitória? Qual deve ser esse caminho para a vitória? Existe uma receita? Existe uma dica de Paulo para você buscar e alcançar essa vitória? Como é que a gente pode entender isso, pastor? Eu tenho olhado para esse tema aqui de Paulo, né? Os caminhos para a vitória, e eu consigo ver aqui, tipo uma escada, né? E ele, na realidade, em Gálatas 5, 16 a 26, ali, ele coloca como se fosse mesmo degraus, né? Uma escalada, e ele apresenta isso em 5 verbos, né? Sendo o primeiro dele é o andar. Né? Esse andar, ele está falando aqui da caminhada ocasional, né? Uma caminhada permanente, andar com, estar ao lado de. Né? Depois ele fala aqui também de outro verbo, né? De ser guiado, né? De guiar. Né? Então, esse é no sentido de permitir que o Espírito nos guie aonde nós devemos ir. Então, é deixar que o Espírito esteja nos guiando. Depois ele fala do viver. Esse viver tem a ver com o novo nascimento. Quando nascemos de novo. Olha, eu acho bonito. E depois ele fala de ordenar, ou seja, colocar em ordem. É onde o Espírito, ele não apenas nos dá a vida, mas ele orienta diariamente a nossa vida. Então, e aí ele fecha com o outro, que é o crucificar. E aqui é forte, onde nós devemos sacrificar, onde os desejos da carne são sacrificados. E isso só é possível mediante a ação, o andar no Espírito, caminhar com o nosso Deus, mediante a graça de Cristo Jesus, crucificar o nosso eu. Bom, então o caminho para a vitória é possível, pastor Tiago. Não possível. É uma ilusão, não é uma paranoia que a gente pode encontrar assim na palavra de Deus, como alguns podem considerar. É possível a vitória, é possível alcançarmos a vitória. Sim, com certeza. Cristo já venceu, né? Porque Ele venceu, eu também posso vencer, né? E essa vitória, ela só é adquirida quando nós andamos com Deus, em comunhão com o Senhor. Vai exigir um sacrifício da nossa parte. O pastor Gilmar mencionou aí o termo que Paulo usa, crucificar os desejos da carne. Né? Então, no nosso coração existe um trono e existe uma cruz.
Quando a gente coloca o nosso eu na cruz ou crucificamos as nossas vontades, Cristo, Ele se assenta no trono do nosso coração. Mas quando a gente faz o inverso, coloca o nosso eu no trono, a gente está crucificando novamente a Cristo. Né? Aí a derrota é certa, né, pastor Gilmar? verdade. Aí não tem como você ser vitorioso, né? Quem a Pastor, gente entroniza passa a ter prioridade. Verdade. Pastor, se me permite, na realidade um comentário, porque nós estamos falando aqui dos caminhos, né? O caminho para a vitória. Se nós olhamos bem para Gálatas e as intenções de Paulo, nós vemos aqui o aspecto discipulado extraído do princípio vivenciado por Cristo. Dentro das palavras que nós temos de comunhão, então o caminho da vitória. Primeiramente, eu preciso de uma vida de comunhão com Deus. Preciso de uma vida de comunhão com Deus. E a vida de comunhão com Deus se dá através do estudo da palavra, através da oração, da meditação, enfim. Nós precisamos estar vivendo isso constantemente. Também o caminho da vitória, ele tem a ver com o nosso relacionamento com as pessoas, nosso estar vivenciando, relacionando com as pessoas. Ninguém é uma ilha. Então, como um cristão, isso é importante. Prestar mais atenção nas pessoas, perceber mais as pessoas, os filhos que crescem, a esposa que está do lado, o camarada que trabalha ao seu lado, o seu colega, enfim, relacionamento, nós necessitamos disso. Verdade. É um crescimento. E a outra coisa que está dentro desse princípio é o aspecto de ter o senso de cumprimento de uma missão, porque Deus me deu uma missão a cumprir. Lá na igreja eu não posso apenas me contentar em viver ali sentado no banco, vou lá, cumpro de maneira formal todos os ritos. Não é isso que Deus espera de mim. Né? Eu tenho um dom, eu tenho um talento, Deus espera que eu cumpra isso. Então eu acho que se nós juntamos isto aqui dentro do propósito de Paulo, aqui chamando o povo a testemunhar, colocar o amor nisso, nós vamos viver de maneira intensa essa experiência. Maravilha, gostei demais do seu comentário. Eu vou aproveitar esse seu comentário como seu enfoque principal. Eu quero te agradecer mais uma vez pela presença aqui no programa Lições da Bíblia. Deus abençoe o seu trabalho, a sua atividade. E já que ele deu um enfoque excelente para fechar, os seus 20, 30 segundos no máximo, pastor, para a gente poder encerrar o programa do seu enfoque principal. Paulo fala sobre o fruto do Espírito. Um fruto, ele precisa ser consumido. O fruto, ele não é produzido para ficar como um enfeite, mas ele precisa ser consumido. E nós, cristãos, precisamos revelar ou produzir os frutos do Espírito pela graça de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo, para que outras pessoas possam consumi-los. Amém. Então, a alegria a gente pode partilhar com pessoas que estão infelizes. O amor a gente pode partilhar com pessoas que estão solitárias. Né? Então, nós precisamos usar esse fruto do Espírito para alimentar também pessoas que carecem da salvação em Cristo Jesus. Amém. Obrigado, pastor Tiago, pela sua participação nessas 2 semanas. Que Deus abençoe muitíssimo o seu ministério. E obrigado a você pela sua audiência, por ter permanecido com a gente. A gente se vê aqui no próximo programa, na próxima semana. Um forte abraço.